Bem-vindo ao canal Palavras que Edificam. Se inscreva no canal e ativa o sininho para mais conteúdo do canal. Livro de Salmos, capítulo 10. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto a seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja. Nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueças dos pobres. Por que o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas? Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Vamos entender o capítulo 10, versículo 1. Em momentos de dificuldade, os cristãos podem sentir que Deus está distante, mas é importante lembrar que Ele nunca nos abandona, mesmo quando não o sentimos tão perto. Versículo 2. Os cristãos são chamados a resistir à arrogância e à opressão dos ímpios, defendendo os pobres e desamparados. Versículo 3. Aqueles que vivem na maldade muitas vezes se gloriam em suas próprias ambições egoístas. Os cristãos, por outro lado, buscam a Deus e sua vontade, não se entregando à ganância. Versículo 4. Os ímpios podem se orgulhar de suas ações sem considerar a Deus, mas os cristãos reconhecem a presença de Deus em todos os aspectos de suas vidas. Versículo 5. O ímpio pode ter sucesso temporário, mas os cristãos confiam que os juízos de Deus estão acima de todas as coisas e que no final a justiça prevalecerá. Versículo 6. Os arrogantes podem proclamar sua invencibilidade, mas os cristãos confiam em Deus como sua fortaleza em tempos de dificuldade. Versículo 7. Os cristãos devem escolher palavras de bênção e verdade, evitando a maldade e a opressão. Versículo 8. O ímpio pode armar ciladas e prejudicar os inocentes, mas os cristãos são chamados a serem instrumentos de proteção e ajuda para os desamparados. Versículo 9. O ímpio pode usar estratagemas secretos para prejudicar os pobres, mas os cristãos são chamados a lutar contra a injustiça e a libertar os oprimidos. Versículo 10. Os ímpios podem parecer poderosos, mas os cristãos confiam que Deus é aquele que ergue os oprimidos e os liberta das garras da injustiça. Versículo 11. Mesmo quando parece que Deus está distante, os cristãos confiam em sua presença constante em suas vidas. Versículo 12. Os cristãos oram para que Deus intervenha em situações de opressão, confiando que Ele é o defensor dos oprimidos. Versículo 13. Os cristãos resistem à blasfêmia e confiam que Deus julgará todas as ações e intenções humanas. Versículo 14. Deus vê todas as injustiças e age em prol dos desamparados. Os cristãos encontram esperança na justiça divina. Versículo 15.
Os cristãos confiam que Deus quebrará o poder do ímpio e eliminará a malignidade, trazendo justiça. Versículo 16. Os cristãos reconhecem que Deus é o Rei eterno e confiam em sua soberania sobre todas as nações. Versículo 17. Deus ouve os desejos daqueles que são humildes e conforta seus corações. Os cristãos encontram consolo nele. Versículo 18. Deus faz justiça aos órfãos e oprimidos. Os cristãos são chamados a serem agentes de sua justiça na terra, para que o terror seja substituído pela compaixão e amor. Este salmo nos lembra da importância de confiar em Deus em tempos de dificuldade, resistir à opressão e buscar justiça para os oprimidos. Como cristãos, encontramos esperança na soberania de Deus e em sua promessa de cuidar dos necessitados.